A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estou aqui mais uma vez junto com você e para mim é muita alegria. Hoje eu quero deixar para você aqui um versículo no livro de Lucas 22, 61 ao 62, que diz assim: Então, voltando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E eu quero trazer, aleluia, um tema para a reflexão desse versículo. Um tema que diz assim: o dia em que Pedro chorou amargamente. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, eu quero estar falando aqui com a pessoa que está carregando um peso de culpa. A pessoa que olha para o passado e gostaria de ter voltado atrás. E gostaria de ter a oportunidade de voltar lá atrás no passado e fazer diferente. Pessoas que erraram, se arrependeram, aleluia, mas ainda não conseguem se perdoar. Essa mensagem é para você neste dia de hoje. Se você já se decepcionou consigo mesmo, essa mensagem é para você. Até você que já se decepcionou com outros, ouça, aleluia, porque Deus vai falar ao teu coração. A Bíblia fala sobre um homem que amava Jesus profundamente, mas em um momento de fraqueza, aleluia, ele falhou. Em um momento de fraqueza, aleluia, ele, aleluia, sentiu medo. O nome dele, aleluia, era Pedro. Pedro era um discípulo mais próximo de Jesus. Pedro presenciou milagre, caminhou sobre as águas, declarou diante de todos que jamais abandonaria o Senhor. Aleluia. Mas quando Jesus foi preso, Pedro foi dominado pelo medo. Aleluia. Diante daquela ameaça, ele, aleluia, negou conhecer Jesus por 3 vezes. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras que Jesus havia dito para ele. E naquele momento, Jesus parou e olhou para Pedro. Mas não foi com um olhar de condenação. Foi com um olhar de amor, de misericórdia, com um olhar de verdade. Porque Deus, ele sabe exatamente das nossas fraquezas. Deus, ele sabe exatamente aonde nós vamos cair, aonde nós vamos negar. Aleluia, Deus sabe exatamente tudo, aleluia, que acontece dentro do nosso coração. E Pedro, vendo aquele olhar, saiu dali e chorou amargamente. Porque Pedro sabia que mesmo ele estando no erro, aleluia, o olhar de amor penetrou dentro do coração dele. O choro de Pedro não era apenas de tristeza. Era o choro de alguém que percebeu quanto estava distante daquilo que desejava ser. Era o choro de quem reconheceu o seu erro. Muitas das vezes pensamos que nossos erros nos afastam para sempre de Deus. Mas a história de Pedro nos mostra algo diferente. Deus não abandonou, aleluia, e não abandona aquele que se arrepende sinceramente. O mesmo Pedro que chorou, aleluia, foi o Pedro que foi restaurado. O mesmo Pedro que caiu, foi o Pedro que se levantou. O mesmo Pedro que negou Jesus, foi o Pedro que depois pregou com ousadia e ganhou milhares de vidas para Cristo. A queda não define a sua história. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a restauração em Deus define. O quebrantamento em Deus define. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e lembrando de algo que você fez, uma escolha errada, uma palavra que feriu alguém, uma atitude da qual você se arrepende. Talvez você esteja pensando:
Será que Deus ainda pode me usar? Será que Deus ainda me ama? Será que existe um recomeço para mim? Pedro também poderia ter pensado nisso, mas Jesus não desistiu dele e Deus também não desistiu de você. O dia em que Pedro chorou amargamente não foi o fim da sua história. Assim como o dia que você tem chorado amargamente não é o fim da tua história, aleluia. Porque cada lágrima que você tem derramado, Deus tem colocado no odre. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia você achará, aleluia. E aquele que vai andando e chorando, ele volta lá, aleluia, com seus molhos, com seus fechos, louvado seja Deus. O dia que Pedro chorou amargamente foi o início da sua transformação, porque a lágrima de arrependimento produz fruto de restauração. Talvez hoje Deus esteja chamando você para fazer o mesmo. Não fugir, não se esconder, não desistir, aleluia, mas voltar para os braços daquele que continua amando você. O erro não precisa ser o último capítulo da sua vida, aleluia, porque em Cristo sempre existe recomeço. E hoje Ele te trouxe aqui para você recomeçar, aleluia. Faça uma oração agora, falando assim comigo. Pai amado e querido, Pai santo e poderoso, nesta hora, Pai, eu te apresento cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Talvez exista corações feridos pela culpa, Senhor. Pessoas que carregam arrependimento que ninguém conhece. Pessoas, meu Deus, que acreditam que foram longe demais, Senhor. Mas hoje, meu Pai, nós lembramos que Tu és o Deus da restauração. Assim como restauraste a Pedro, Senhor, restauraste também esta vida, Pai. Perdoa os pecados, cura as feridas. Levanta, Senhor, todos aqueles que caíram, Pai. Renova a esperança, Deus. Ah, Pai amado, dos que pensam que não há mais saída, Pai. Que cada coração sinta Teu amor, Senhor, a Tua misericórdia neste momento. E que ninguém termine, meu Pai, essa mensagem sem acreditar que, aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Pai. Ah, Senhor, que o Teu perdão, Pai, que a Tua graça e o recomeço abraça essa pessoa neste dia de hoje, Pai. E eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você acredita que Deus ainda escreve novos capítulos, escreve aí nos comentários. Eu creio no recomeço de Deus. Eu creio e recebo a minha vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.